Eu acho que seria interessante compararmos essa galeria de cientistas evolucionistas com a que apresentaremos a seguir, mas em outro contexto. Então, aqui eu tenho as contribuições fundamentais para o estabelecimento da ciência moderna, nos seus primórdios, século XVI até o século XIX, um período maior de tempo, de 400 anos mais ou menos. Então vamos pegar esse período e aqui eu tenho alguns dos cientistas que fizeram a diferença na própria história da ciência moderna. Vamos então rapidamente passar cada um deles. O primeiro deles, Galileu Galilei. Vejam só a contribuição de cada um. O pai da metodologia científica, Galileu Galilei. Alguns dizem o pai da física, o pai da pesquisa científica moderna, não é? Ele tem várias designações devido realmente à sua contribuição significativa, inclusive no campo da astronomia. Então, é o pai da metodologia científica, ou o pai da própria ciência moderna, como alguns creem, juntamente com Francis Bacon, dentre outros. Mas, certamente, um nome expressivo no campo da pesquisa científica pura. Johannes Kepler, um nome realmente bastante conhecido. Seu trabalho assinala o nascimento da astronomia moderna. Uma pessoa realmente que estabeleceu leis que permite que os corpos realmente entender como os corpos estão estabilizados aí em nosso sistema solar e assim por diante. O próximo nome, por incrível que pareça, não é tão conhecido. João Amos Komensky. João Amos Comenius, melhor dizendo. Ou Comênio. Seu nome original, Komensky, não é? Esse é o pai da pedagogia moderna. É incrível como realmente o nome dele foi esquecido, especialmente no século XIX, não é? Devido ao prevalecimento das ideias evolucionistas, início do século XX, só que hoje todos o reconhecem como sendo o pai da pedagogia moderna. Viveu no século XVI para XVII e suas contribuições realmente no campo da pedagogia se assemelham muito com aquilo que a pedagogia moderna hoje apresenta. Realmente, uma pessoa fantástica que viveu no passado e suas contribuições de valor fantástico. E o próximo, o pai da química moderna, Robert Boyle, realmente um grande cientista, experimentalista. Não é? Perceba realmente os nomes que aqui estamos colocando. Não é? E Isaac Newton, já comentamos alguma coisa sobre ele, o pai da física moderna, esse grande cientista, para mim, o maior cientista de todos os tempos, e as suas descobertas são realmente geniais. Os saltos que ele deu talvez ninguém tenha dado, tanto no campo do cálculo como no campo da física. Não é? Um grande cientista. Em seguida, nós temos agora Adam Sidgwick. Esse foi um dos fundadores da geologia moderna. Eu coloquei um asterisco na frente aqui, nesse quadrinho. O que significa esse asterisco? Os de baixo, todos estão abaixo aqui, desde Adam Sidgwick até Pasteur, foram contemporâneos de Darwin. É comum algumas pessoas fazerem a seguinte afirmação, alguns cientistas evolucionistas. Bem, você vai citar alguns cientistas que foram realmente destaque no campo da história da ciência moderna, mas eles viveram antes de Darwin. Se vivessem na época de Darwin, eles seriam evolucionistas. Então, todos que aqui estão aqui embaixo, os 5 aqui embaixo, foram contemporâneos de Darwin. E vamos verificar realmente qual a posição deles com relação a Darwin. É interessante, viveram na mesma época. Adam Sidgwick foi um geólogo, parte da coluna geológica foi desenvolvida por ele, né? Alguns nomes foram dados por ele na coluna geológica, e é interessante que Adam Sidgwick foi professor de Darwin, né, em geologia, e ficou extremamente triste, arrasado com as ideias de Darwin. Quando leu o livro de Darwin, ele ficou desesperado. Como você é capaz de escrever isso? Ele contestou publicamente os escritos de Darwin, não concordava com Darwin de forma alguma. Foi contemporâneo de Darwin. Um dos pais da geologia moderna. Então, realmente, essa ideia de que se conhecessem o darwinismo, seriam darwinistas, isso não faz sentido. Michael Faraday, o melhor experimentalista da história da ciência. Além das suas contribuições no campo do eletromagnetismo, ele realmente foi fantástico com as descobertas que ele fez. Viveu no tempo de Darwin, não é? E certamente não concordava com as ideias de Darwin, pois era um cristão devoto, um presbítero na sua denominação, uma pessoa como um pastor de hoje em dia. Né? Isso não o prejudicou de forma alguma nos seus trabalhos científicos. Mais um contemporâneo de Darwin, o pai da genética. Você fala tanto em genética, o pai da genética, Gregor Mendel. Ele realmente, inclusive, desenvolveu estudos que foram ignorados. Não sabemos entender por que Darwin não utilizou. Os dados já estavam disponíveis no tempo de Darwin.
Será que ele teve conhecimento? Demorou muito tempo para que os trabalhos de Mendel fossem valorizados. Certamente a imposição evolucionista nos seus primórdios já de alguma forma não considerou a validade desses trabalhos, mas eles foram descobertos e hoje, de maneira justa, Gregor Mendel é considerado o pai da genética. Certamente não foi um darwinista. James Maxwell, o mais importante físico do século XIX, que complementou os trabalhos de Faraday. Ele não só foi contemporâneo de Darwin, como ele criticou seriamente o darwinismo, as ideias de Darwin na sua época, não concordando de forma alguma. Então, eu diria que essas afirmações são falaciosas, dizendo que basta um cientista conhecer a evolução e aceitá-la como um fato incontestável. Isso não é verdade, isso não faz nenhum sentido. A própria história da ciência moderna se encarrega de responder muito bem essa questão. Todos aqui foram contemporâneos aqui embaixo de Darwin. Finalmente, nós temos Pasteur, o pai da microbiologia, o pai da bacteriologia. Não é? Agora, eu me revolto, sinceramente, quando vejo alguns evolucionistas com a seguinte afirmativa. Não, se não fosse a evolução, nós não teríamos a produção de vacinas, nós não teríamos a produção de novos antibióticos, porque ocorre mutação. Né? Criacionistas realmente não vão valorizar a produção de novas vacinas, novos remédios, porque eles não querem nenhuma mudança. Que frases realmente cruéis e que não fazem nenhum sentido. E dizem, a evolução realmente possibilitou o estabelecimento da microbiologia, da bacteriologia. Isso não é verdade. Os proponentes dessas áreas, os idealizadores, os que começaram realmente essa área da microbiologia, bacteriologia, infectologia e outras áreas realmente afins, que permite a medicina preventiva atuar e salvar muitas vidas, a produção de vacinas, isso tem um grupo de 3 pessoas realmente que são os fomentadores iniciais dessas áreas. Nós temos Pasteur, Robert Koch, um alemão, e finalmente Mendel. Os 3, Koch, Pasteur e Mendel, são os pais dessas áreas ligadas à medicina preventiva. E não foram evolucionistas. Não foi a evolução realmente que propulsou esse avanço no campo da medicina preventiva, das vacinas, bacteriologia, novos remédios, novos antibióticos, nada a ver. Mas, infelizmente, eles colocam para si a glória dessas conquistas médicas. E Pasteur, além de ser um antidarwinista, realmente ele era um cristão devoto. Ou seja, vocês devem ter percebido, todos esses foram cientistas criacionistas. Que diferença da lista, da relação anterior. Não é? E agora estamos comemorando os 400 anos de Galileu. Foram 4 séculos. Começamos aqui com Galileu no século XVI e chegamos no século XIX, né, com Pasteur. 400 anos de Galileu estão sendo comemorados nesse ano. E quais foram as conquistas realmente desses cientistas, inclusive criacionistas, de lá para cá? Progressos, saltos no campo das ciências naturais, promovidos pelo empirismo científico. Eu diria que o evolucionismo ele acaba realmente refreando o progresso científico. Hoje eu não vejo tantos saltos no campo da ciência como aqueles que ocorreram nesse período onde esses cientistas se destacaram pelas suas descobertas no campo da ciência, bem como vivenciaram um autêntico cristianismo. Eram todos cientistas criacionistas. Muito bem. O que se passava na mente desse cientista? Como eles conseguiam conciliar a ciência com o conhecimento bíblico? Eu não sei. Lendo os escritos do próprio Newton, é interessante como o seu livro Principia, o livro Ótica, ele não separa, além dos textos teológicos que ele escreveu, são muitos mesmo, ele procura falar em Deus nos seus próprios textos científicos. Ele mistura a ciência com o conhecimento bíblico de maneira contínua. É só ler seus livros, eu li. Não é? É interessante. É como se houvesse uma cosmovisão criacionista. O que estaria por detrás dessa cosmovisão, eu imagino particularmente algo parecido com aquilo que expusemos. É como se eu pudesse desvendar o que se passa na mente deles, eu veria o conhecimento bíblico sendo desenvolvido, valorizado,
não é? Ao mesmo tempo que o conhecimento científico é valorizado. Em algumas situações, ele estará só aqui fazendo ciência, algumas situações estará aqui. E não vê nenhum problema em conciliar, em compactuar, o mesmo interligar e associar os dois conhecimentos, conhecimento bíblico e conhecimento científico. Então, essa perspectiva criacionista, realmente, para mim, fez e certamente faria diferença no campo do progresso científico se fosse mais valorizada.